Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santa Catarina de Alexandria, uma santa da igreja nos seus inícios, quando ainda era perseguida pelos romanos. Ela viveu em Alexandria, no Egito. A cidade de Alexandria foi evangelizada, segundo a tradição, por São Pedro, e depois teve como bispo São Marcos, o evangelista de São Pedro. E a partir disso era uma comunidade muito viva em termos de fé, mas não somente, também em termos de cultura e de filosofia. Por quê? Porque era em Alexandria que estava uma das maravilhas do mundo antigo, a grande biblioteca de Alexandria. Em Alexandria se desenvolveram várias filosofias importantes, não é? Ali é que nós temos toda uma cultura e uma tradição filosófica que afunda suas raízes também no judaísmo. Então, antes mesmo de ali haver uma comunidade cristã importante, havia um grupo de judeus que, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, já se preocupavam em levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não tinham nascido com a cultura judaica. Então, é em Alexandria que foi traduzida a Bíblia para o grego. Importante nós lembrarmos isso, porque isso afeta a nossa vida. O que nós temos a ver com isso? Tem a ver o seguinte, vejam. Deus, no Antigo Testamento, para preparar a vinda de Jesus, Ele fez 2 coisas. Primeiro, escolheu um povo, o povo judeu, do qual nasceria o Messias, nasceria Jesus, nasceria a nossa salvação. Então, primeira coisa, Deus separou. Esse é o primeiro movimento de Deus no Antigo Testamento. De todos os povos pagãos que cultuavam deuses falsos, Deus primeiro separou um povo e disse, Deus verdadeiro, somente eu, o resto são deuses falsos. Então, enquanto todo mundo cultuava deuses falsos, Israel tinha uma aliança, um pacto com o Deus verdadeiro. E essa realidade de Israel era chamado a quebrar todos os ídolos, quebrar todos os deuses falsos. Mas Deus não somente separou, tendo em vista a vida do seu Filho Jesus Cristo, Deus também espalhou. Como assim? Separou um povo que cultuava um único Deus, mas depois foi dispersando esse povo em toda a bacia do Mediterrâneo, em tudo quanto é lugar, não é? Tudo quanto é cidade, o povo de Israel foi colocando entrepostos comerciais. Os judeus eram bons comerciantes, e eles então tinham sempre uma pequena comunidade judaica, em tudo quanto é lugar.
em Alexandria, em Roma, na Espanha, em tudo quanto é lugar. E essas comunidades judaicas, porém, elas não falavam hebraico ou aramaico, que era a língua, né, que Jesus falava. Elas falavam grego. E então, lá em Alexandria, foi que a Bíblia do Antigo Testamento foi traduzida para o grego. Em Alexandria, no Egito, a Bíblia foi traduzida para o grego e com a língua grega, que era a língua franca da época, era o inglês daquela época, todo mundo falava grego. Não é? Todo mundo quem vai negociar com outros países, etc., fala que língua? Português? Não, né? Todo mundo fala grego. Então, naquela época, todo mundo falava grego. E então Deus, olha o movimento de Deus. Aguenta firme, já já eu chego em Santa Catarina. Eu não estou perdendo tempo não, presta atenção no que eu estou ensinando. Deus fez duas coisas, separou e dispersou. Separou um povo, Deus verdadeiro, só eu. Dispersou esse povo em toda a bacia do Mediterrâneo, foi preparando um povo bem disposto, escolhido, preparado para receber o Evangelho em língua grega. Em língua grega. De tal forma que os apóstolos, quando eles saíram para pregar o Evangelho, eles já tinham essas comunidades preparadas que falavam grego e que liam a Bíblia em grego. E se você for ver o Novo Testamento, Jesus não pregou em grego, ele pregou em aramaico, mas os apóstolos todos pregaram em grego e o Novo Testamento todo foi escrito em grego. A carta de São Paulo aos romanos, que língua que falava em Roma? Latim. Ela não foi escrita em latim, foi escrita em grego. Todas as cartas de São Paulo foram escritas em grego, todos os evangelhos foram escritos em grego. Diz que o evangelho de São Mateus originalmente foi escrito em hebraico e depois traduzido, aramaico e depois traduzido, mas em todos os casos, hoje o texto que nós veneramos, que nós lemos, o texto inspirado por Deus no Novo Testamento está em grego. Então, toda a doutrina cristã propagada pelos apóstolos foi propagada em grego. Olhem como Deus, antes de Jesus, Deus é que conduz a história, gente. Quem conduz a história não são os grandes imperadores, nada disso, é Deus que vai fazendo. Deus preparou um povo, depois preparou uma língua. E nessa cultura grega, depois com a filosofia grega, Deus preparou a evangelização, Deus preparou a cultura cristã. E assim, ele tinha as duas coisas. Um povo que sabia que só tinha um Deus, pronto para cortar com todos os pagãos, e ao mesmo tempo um povo aberto ao diálogo com todas as culturas. A língua grega servia para isso, né? O diálogo com todas as culturas para evangelizar e espalhar o Evangelho. Santa Catarina, que morreu mais ou menos no ano 305, é símbolo disso. Ela era uma pagã. Uma mulher pagã que, no entanto, vivia no centro cultural da sua época, Alexandria. Grande biblioteca, um povo que estudava. E ela, que era de uma família rica, recebeu estudo, recebeu cultura. E ao receber cultura, entrou em contato com aquele povo que, falando grego, sabia a escritura do Antigo Testamento e não somente. Entrou em contato com uma comunidade cristã, fervorosa, culta, inteligente da sua época. E ela se converteu. A tradição nos diz que ela era uma grande sábia. E embora fosse jovem, 18 anos, alguma coisa assim, ela era santa e
culta. E enfrentou os sábios da sua época, mostrando que Jesus era o verdadeiro Deus. Mas não somente com pregaçõezinhas frágeis, com grande inteligência, com a cultura, sabendo mostrar as coisas com propriedade. Santa Catarina é exemplo de mulher cristã, virtuosa, virgem, que se desposou com Jesus, que quis ser totalmente de Cristo, mas quis ser totalmente de Cristo também no serviço da cultura, da inteligência, da sabedoria, do conhecimento. Eu fiz um longo excursus histórico para dizer: Deus separou, Deus também espalhou. Separou moralmente. Nós precisamos ser como Catarina, casados com o único Deus, puros, não misturados com os deuses pagãos, né? Ou seja, não propensos ao adultério com outros deuses, desposados com um único esposo que é Cristo, um só Deus, separados para Cristo, pertencentes a Cristo, com aliança de amor e grande amor puro de matrimônio virginal com Cristo, separados, mas ao mesmo tempo enviados para evangelizar a cultura, para mudar a cultura pagã, para fazer com que esse mundo, que já vai deixando de ser cristão, volte a ser cristão, volte e seja subjugado ao cristianismo, não somente pelo nosso testemunho, pela nossa vida de santidade, mas também pela luz da cultura cristã, que as pessoas enxerguem a grande, desculpa o palavreado, a grande burrice que é seguir as ideologias pagãs, e a grande sabedoria, a luz que vem do alto, que nos chama para a cultura cristã. Essa é a mensagem de Santa Catarina. Santa Catarina de Alexandria, para não se confundir com Santa Catarina de Siena, que é outra grande santa, mas é outra época, outra história. Catarina de Alexandria, 305. Nós aqui de Cuiabá tem uma associação com Santa Catarina de duas maneiras. Hoje o nosso arcebispo irá celebrar às 8h30 uma missa, não é? Recordando os nossos arcebispos falecidos. É um mês de oração pelos falecidos, não é? E é um mês também que faleceu nosso último arcebispo a falecer, Dom Bonifácio. Então ele vai celebrar uma missa na catedral, na cripta, com os padres, às 8h30. E Dom Bonifácio era catarinense, era do estado de Santa Catarina. E o famoso Dom Aquino Correia, morreu no Hospital de Santa Catarina, que fica lá na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Tem o famoso Hospital de Santa Catarina, foi lá que ele morreu, né? Então, de duas maneiras, Santa Catarina está ligada aos nossos bispos, e nós queremos, nessa missa, nos unir à missa que será oferecida daqui a pouco, lá na catedral, pelo nosso arcebispo, para sufragar a alma dos nossos bispos falecidos. Vamos recordar quem são eles nomeadamente. Vamos recordar, né? Dom Bonifácio Piccinini, que morreu recentemente, né? Depois, antes dele, Dom Orlando Chaves, que morreu em 81. Antes ainda, Dom Aquino Correia, que morreu em 56. Antes de Dom Aquino, Dom Carlos Luiz Damour, que morreu em 21. E Dom José Antônio dos Reis. Aí já
Vamos para trás nos séculos, né? Frei José de Macerata, antes dele, né, outros bispos e prelados que vieram, menos conhecidos, mas que nós colocamos a intenção. Queremos recordar também os padres que trabalharam em Cuiabá, no Mato Grosso, nesses 300 anos de história, né? Não são muito conhecidos nomeadamente, mas são padres importantes para a nossa história. Outro dia eu me dei o trabalho de ir pesquisar o nome dos padres que atuaram no Mato Grosso. É uma lista com mais de 160 padres diocesanos. Os religiosos, aí eu não tive acesso, porque esses são mais difíceis da gente fazer a lista toda. Mas são muitos padres que hoje recebem a recompensa do bom operário junto de Deus. Rezemos por eles, coloquemos os sacerdotes que nos evangelizaram, os bispos que nos evangelizaram, coloquemos diante de Deus todas essas intenções.